Ai, desculpe. Só vou pedir, então, que se puderem deixar os áudios fechados, porque fica um barulho aí também para os colegas. Gente, hoje a gente vai falar sobre estatuto do idoso, tá? E tem algumas coisas bem importantes que a gente vai precisar trabalhar e que vão se referir tanto à legislação quanto à própria jurisprudência, tá? Eu deixei disponibilizado para vocês ali, dentro do nosso Moodle, um trabalho que tem o valor de 2 pontos, que nós já tínhamos combinado na aula passada também, que se refere à questão, do Estatuto do Idoso, tá. E aí depois eu faço as correções, tudo certinho ali ao tempo do fechamento das notas do grau A. Então o primeiro trabalho valeu 1 ponto, esse último trabalho terá o valor então, de, hã, de de 2 pontos, tá. E aí, ao tempo, eu também faço as correções necessárias. Hoje, então, a gente vai falar, eu vou compartilhar com vocês um PPT, mas tem algumas coisas, algumas questões também de jurisprudência que são bem importantes e que eu vou precisar trabalhar. Por favor, Lilian, diga. Oi, quer falar, Lili? Não estou te ouvindo. Lilian? Tá, é que ela estava com a mão levantada, não sei se queres falar. Tá, então não, sim, tá. Então eu vou dar sequência aqui, eu não sei, tá. Posso dar sequência? Ah, tá, tá. Tu queres falar pelo chat? Só para me dizer, só para eu poder iniciar aqui. Tá bem, eu vou iniciando, daí eu leio a tua mensagem, pode ser? Não sei se é alguma coisa sobre. Tá bem. Então, hoje a gente vai iniciar falando sobre o Estatuto do Idoso, tá? Ele tem uma importância vital também para a temática que a gente vai trabalhar, que a gente vem trabalhando, né, com esse enfoque da questão dos vulneráveis também. O Estatuto do Idoso, na verdade, gente, e para a gente contextualizar um pouquinho também do ponto de vista internacional, ele adveio, na verdade, não de uma provocação direta, como houve lá um apontamento, né, em um caso julgado lá nas questões relacionadas à própria Lei Maria da Penha, mas ele foi uma construção que foi pensada antes mesmo de se pensar ou de se discutir dentro do direito interno brasileiro, se pensou isso já ainda no ponto de vista internacional. Então, nesse aspecto, nós tivemos 2 grandes pontos, chaves, né, para que essa conversa aparecesse no cenário internacional. E os 2 se referem à questão da assembleia das 2 assembleias mundiais que se teve sobre o direito de envelhecer, bem assim, né, bem nesse sentido que foi trabalhada a questão, uma em 1982 e outra em Madrid, em 2002, onde se discutiu e se provocou efetivamente os estados, os países, a pensarem na questão do envelhecimento populacional, ou seja, o quanto é importante a gente efetivamente preservar aquelas pessoas que têm já, uma idade avançada, né, que têm diferenças, consequentemente em razão da sua idade, e que, portanto, né, merecem uma atenção diferenciada.
a origem, efetiva aí do, estatuto, do idoso, da pessoa idosa, e assim que ele vem descrito na própria legislação, ele tem, o seu início, ele tem a sua promulgação e a sua aplicação a partir do ano de 2004, embora a legislação seja de 2003, a sua vigência é implementada, então, a partir de 1º de janeiro de 2004. Então é a partir daí que essa leizinha, a Lei 10.741 de 2003, ela passa a ter vigência e passa efetivamente a ser implementada dentro do cenário, brasileiro. E aí a gente começa a pensar e a visualizar o formato como essa legislação passou a pensar as questões relacionadas ao, ao direito da pessoa idosa, né, cuja transformação também, e antes se falava em Estatuto do Idoso, né, a partir da alteração que nós tivemos, e se vocês observarem pela própria lei, né, a lei em 2022 faz uma alteração, né, tratando o Estatuto da Pessoa Idosa. Então essa é a nomenclatura correta a partir de agora, assim como é da pessoa com deficiência, né, e etc. Por quê, né, gente? Por não identificar a questão efetivamente de gênero, né? Então não é o estatuto do idoso, mas sim o estatuto da pessoa idosa, independentemente do gênero que ela for aderir ou que ela for entender como se reconhecer. Nesse aspecto, gente, a legislação ela é bastante clara e ela estabelece uma limitação, ela traz uma determinação, acho que essa é a melhor palavra, no sentido de que os direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa servirão para regular os direitos e deveres daquelas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, essa previsão, ela é pensada com base em dados do IBGE, né, com base em dados empíricos, no sentido de se entender qual a idade biológica onde efetivamente começam a aparecer maiores dificuldades, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista de participação social também, em certa medida. Então, tem alguns autores que vão dizer que o Estatuto da Pessoa Idosa, ele é um verdadeiro exercício bioético. Por quê, né, gente? Porque ele trata de se olhar efetivamente, não só para a questão de legislação, por imprimir direitos, né, mas para olhar efetivamente para essa pessoa como um ser biológico, como um ser que precisa ser pensado de acordo com as suas características biológicas dentro desse movimento de envelhecimento. Tá, eu só vou esclarecer a dúvida da Lili aqui só para a gente poder seguir adiante, tá? Sobre o trabalho, você tem que escolher mais de uma jurisprudência. Eu achei uma sobre o plano de saúde, mas ela está relacionada com o valor cobrado pelo plano, mas sobre a titularidade do direito do idoso. Lili, tu vais ler, é uma jurisprudência, está ali escrito no trabalho, tu vais ler aquele link, onde tem uma série de indicativos ali sobre questões que já foram trabalhadas. A questão do plano de saúde, ó, bem legal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então é uma temática bem importante, mas é uma só que tu tens que comentar e trabalhar, tá ok? Tudo bem? Então está. Vamos lá. Queres falar de novo? Sim, é que tu levantaste a mão de novo. É só para a gente poder seguir a aula, mas eu não quero te deixar com dúvida. Tu precisa de mais alguma coisa?
Tá, se tu puder me sinalizar, senão eu vou ficar aqui nessa coisa que não sei se falo, se não falo, se paro, se não paro. Tá bem? Podemos seguir então? Podemos? Ok? Só me dá um ok. Vamos lá. Tá bom, que bom. Vamos lá então. Então, na verdade, é efetivamente, um trabalho em conjunto, né, para que se tenha essa perspectiva de proteção, efetivamente, desses indivíduos, né, sob essa ótica, da diferença, e daquilo que vai, aparecer do ponto de vista de desafios, inclusive biológicos, em relação a essas pessoas. E aí a legislação, ela também faz, um segundo recorte do ponto de vista biológico, quando ela trata da questão, de assegurar a prioridade especial, ou seja, ainda mais especial e por isso diferenciada, em relação às pessoas idosas com maiores, de 80 anos, né. Por quê? Porque, na verdade, dentre os idosos, pensando nesse recorte dos 60 anos, né, o artigo 3º, então, parágrafo 2º, vai dizer que existem necessidades diferenciadas em relação àquelas pessoas que sejam maiores de 80 anos. Então, só para a gente lembrar, né, que a legislação ela faz 2 grandes recortes, ambos no sentido biológico, estabelecendo uma idade biológica para que isso aconteça. Nesse sentido, o que a lei faz? Ela vai trabalhar com alguns direitos, pensando justamente nessa perspectiva bioética, como eu comentava, né. Ou seja, que direitos são esses que precisam prioritariamente atender a esta diferença biológica, né, e por isso bioética, em relação aos indivíduos que têm mais idade, né, que entraram em uma determinada idade e que, consequentemente, eles vão ter uma necessidade de ter um atendimento diferenciado. E aí, gente, antes da gente entrar efetivamente nesse detalhamento, né, eu tenho um videozinho para mostrar para vocês que fala um pouquinho sobre que dificuldades são essas, né, onde é que isso aparece. É um vídeo super interessante que fala um pouquinho sobre a questão do direito de envelhecer e também das diferenças que vão aparecer dentro da diferenciação de idade. Eu vou compartilhar com vocês, e aí a gente inicia então, né, assistindo aqui pelo nosso computador. Deixa eu só compartilhar que eu preciso tirar o fone. Aí. Tudo bem, agora vocês me escutam, e aí eu consigo compartilhar a minha tela e colocar o som do computador. Ops, um minutinho. Deixa eu só e aí assistimos juntos, ok? Muito bem. Pela rua com vários pesos amarrados ao seu corpo, claro que você teria mais dificuldade, seria mais lento. E se a sua audição não fosse mais a mesma? Se você não enxergasse tão bem? E o pior, se as pessoas não te enxergassem? Se você fosse invisível para a sociedade? Pois é assim que muitos idosos se sentem, ainda que estejam na fase de maior sabedoria da vida. Senhora? Será que a senhora pode dar uma palavrinha com a gente? Qual que é o nome da senhora? Eunice. Eunice, tem quantos anos? 80. E Eunice, a senhora assumiu os cabelos brancos? Uai, claro. Há muitos anos que eu assumi. Nunca pensou em pintar nem nada? Não, Gosta dele, do jeito que ele é? Fica assim. A velhice confessada é menos velhice. Anne Lambert. Você tem quantos anos? Eu tenho 60. Então, você acabou de entrar
na fase da velhice. Dizem que a partir dos 60 começa a virar idoso. Desculpa, eu acho que eu vou ficar velho depois dos 90. Qual fase da vida você se considera? Me considero um adulto. Velho é aquele que é sedentário, está precisando do outro ser para ajudá-lo. Acho que eu passei a viver depois que eu me aposentei e comecei a andar de bike. A vida melhorou. A vida melhorou muito. Oi, tudo bem com o senhor? O senhor está com quantos anos? 8,6. Olha. Mas vai levando, né? É bom quando a gente tá na sua idade assim. Um dia você vai chegar na minha, você vai ver que não é bom mais. Essa é boa. Você está começando a ficar velho quando, depois de passar uma noite fora, tem que passar 2 dias dentro. Milor Fernandes. Eu tenho 78. Eu tenho 76. Tem que passar o anúncio. Bom dia, bom dia. E o que vocês não faziam antes que agora podem fazer? Uai, agora nós não temos horário pra nada. Marcou. Eu posso ir? Eu posso ir. Ah, eu sou dona de mim, né? Então ninguém me impede de nada. Ninguém ama tanto a vida como o homem que está a envelhecer. Sófocles. Quando é da sua idade, você pode dar uma passada mais larga normalmente. Quando você está mais idade, só a passada é menos. Menor. Mesmo que você não sente. Mais lento também, né? É mais lento. Coisas que você conseguia fazer antes, você não tem mais aquela desenvoltura. Uhum. Eu pedalo em casa numa bicicleta fixa. Aham. Porque o médico falou, ó, você pode andar, mas você tem que andar acompanhado de uma pessoa. Uhum. Porque se der, porque eu tô com marca-passo. Você fica sentada dentro de casa, você morre antes da hora. No meu caso, por exemplo, eu sou diabético. Isso tudo vai acumulando. A senhora está proibida de comer alguma coisa? Não sou proibida de fazer nada. É? Anda igual o cachorro vira lá. Eu tenho uma vida ativa. Eu vou em festa, sou alegre. Apesar de morar sozinha, mas tenho uma vida, muita amizade. A amizade ajuda, então, nessa fase? Muito. Não pode ficar parada. Não, não pode não, senão vem a tal da solidão. É. Sente falta de quê? Convívio, né? Convívio, tanto familiar como de amigos, acabou tudo. A senhora gostaria que as pessoas conversassem mais com Ah, vocês? claro, nossa, e como? Eu cheguei aqui, vocês estavam conversando. Vocês se conhecem de Não, onde? tô conhecendo agora. Conheceu agora? Agora. Os velhos têm tanta necessidade de afeto como de sol. Vitor Hugo. Podemos conversar com o senhor também? É um prazer. Eu posso me sentar aqui? Esse aqui, Pode, esse paga aqui é nada. o quê? O papelão é seu? O nosso campeão aqui é um da camisa amarela que estava sentado aqui, não sei se... Campeão significa o quê? Nada, é porque ele está com 95, vai fazer campeão 95 na idade. na idade. Cadê ele? Eu vi ele aqui. Camisa amarela, chapeuzinho, não é? É, Como é que ele chama? Djalma. Djalma. Ouvi dizer que o senhor é o mais experiente dessa praça. Não, você é o mais velho, o mais experiente é aqui. Ah! E o que o senhor faz, hein, nessa fase da vida? Eu fico só observando, É mesmo? olhando, conjecturando. Família já criada, cada um já deu o seu jeito, então fico aguardando aí a cabeluda. Eu? O que eu faço? É. Venho aqui todo dia, de manhã e de tarde. Jogar conversa fora? Mais ou menos. Curtindo. E o que o senhor gosta de observar, hein? O comportamento das pessoas, né? Como é que é? Cada uma, você não pode modificar a pessoa. A pessoa nasceu daquele jeito, ele vai assim até, pode dar uma ajeitadazinha, mas o chato é chato até morrer. Mas não tem jeito. Um homem começa a ficar velho quando já prefere andar só do que mal acompanhado. Milor Fernandes. É verdade. Isso que o senhor está falando é sabedoria. Nessa idade do senhor, é o auge da sabedoria, não é?
Porque o camarada sabe que se ele quiser coisas materiais, ele não vai conduzir a coisa alguma. Não adianta você pode ter um mundo seu. E depois? O tempo passa, você vira um velho chato também, morre e vai ficar debaixo da terra junto com um lago, nunca teve nada. Você tem a própria escola da vida. O viver é um aprendizado constante. Para você dar um conselho para alguém, você acha que sua cabeça hoje é melhor? Mas como? Que a gente já passou por tudo, né? Eu, principalmente, já passei por cada coisa que nossa mãe. As pessoas enxergam o idoso ou elas ignoram? Eu acho que ignoram e muitas vezes fazem isso por desconhecimento, por falta de ignorância mesmo, né? É criança que às vezes me vê a vovó. Todo que tá de cabelo branco é vovó, né? É muito difícil achar um que olha a gente, sabe? Que trata a pessoa com dignidade. Porque a gente não tem respeito aos direitos adquiridos ao longo da vida. Eu acho que falta respeito. E eu gosto de ir só em lugar alegre. Eu não gosto de tristeza, não. Se ficar reclamando muito perto de mim, eu não gosto, não. Eu gosto de alegria. Eu fico com meus gatinhos. Meus gatos é que me dão felicidade. A miséria de uma criança interessa a uma mãe. A miséria de um rapaz interessa a uma rapariga. A miséria de um velho não interessa a ninguém. Vitor Hugo. Gente, não vou colocar todo, nada, depois eu deixo disponível para vocês, mas quis trazer alguns elementos que precisavam e para a gente entender um pouquinho. Só vou conectar de novo aqui o meu fone, fica mais fácil para vocês me ouvirem. Um minutinho. Ok. Boa noite, Felipe. Bem-vindo. Tem problemas, tá? Ela vai ficar gravada e disponível, tu pode assistir depois o inicinho, tá? Gente, então, o que aparece aqui? Deixa eu tirar isso, vai ficar mais fácil. O que aparece para nós, né? Para a gente começar a pensar. Escutam, né? Tudo bem. É só voltar aqui. Então, o que o Estatuto do Idoso faz e o que aparece para nós no vídeo, né? Para a gente começar a pensar. Efetivamente, a questão biológica, né? Que a gente já comentava, ou seja, a pessoa que envelhece, ela vai perdendo também, isso é um fato biológico da vida, né? Mas ela vai perdendo força, ela vai perdendo força, tônus muscular, ela vai tendo que fazer as coisas de maneira mais devagar, né? Então, há uma mudança biológica que é inerente, e não é uma questão de querer ou não querer, né? Claro que o exercício físico, cuidar da saúde, a gente sabe tudo isso, né? Isso pode reduzir os desafios aí do envelhecimento humano, mas isso é natural. E o segundo grande ponto que aparece, os dois outros grandes pontos que aparecem no vídeo, um se refere a esse critério mais biológico, né? O segundo se refere a um critério de convivência familiar, ou seja, de assegurar como obrigação da família, a gente vai falar sobre isso, né? Por quê? Porque, por vezes, a família também deixa de lado, né, aquela pessoa que envelhece, ou a família não consegue dar conta, ou acaba não tendo, não priorizando, né, o idoso como um membro da sua família. E o terceiro grande ponto, gente, se refere à questão dessa invisibilidade, ou seja, o quanto essas formas de participação, de convívio social, né, de ocupação dentro da própria sociedade também são uma obrigação do Estado. Então, é dentro dessas três grandes perspectivas, e por isso a ideia do vídeo, né, que o texto legal, então, o artigo 3º, ele vai traduzir um pouco daquilo que a própria Constituição nos traz. Então, se nós formos olhar e... Ai, desculpa. E a Constituição faz isso
de maneira expressa, né, trazendo os seus protegidos constitucionais, os seus necessitados constitucionais, e guardem essa expressão, necessitados constitucionais, porque a gente vai falar dela daqui a pouco, e ela vai ter uma importância vital para nós, mas os nossos necessitados constitucionais, eles aparecem dentro do próprio, da própria previsão legal constitucional prevista no artigo 230 e 229, 230 e 229 da Constituição Federal. Então, o que a Constituição Federal faz? Eu vou dividir com vocês aqui para deixar registrado, tá? Dentro do vídeo, para ficar mais fácil para vocês, tá? O que a Constituição Federal faz? Ela diz o seguinte, olha lá o artigo 230. A família, a sociedade e o Estado, ou seja, os três, há uma responsabilidade solidária aqui, né? Tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, os 3 pontos que a gente trouxe dentro daquilo que a gente mostrou no vídeo, né? A questão da garantia do direito à vida, vinculada à ideia de direito à saúde, do critério biológico, etc. O segundo, relacionado à defesa da sua dignidade, à percepção efetiva, né, desta pessoa enquanto parte da família, ocupando um espaço no convívio familiar. E, no terceiro ponto, a questão da participação na comunidade, ou seja, criar espaços onde elas possam fazer isso de maneira efetiva. E aí a própria Constituição prevê, dizendo assim, que os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Ou seja, gente, a preferência aqui é vinculada ao convívio familiar. Ou seja, o primeiro lugar, e a gente vai ver isso também na extensão tida pela legislação posta no Estatuto do Idoso. Por quê? Porque há uma priorização de que esse idoso permaneça com a sua família, né? Então, essa é a grande questão. E da mesma forma aqui no artigo 229, onde na própria Constituição ele vai dizer que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Então, há um dever recíproco aqui, que por vezes a gente perde de vista, né? Por vezes a gente não se dá conta de efetivamente, de dar efetividade a eles. E aí, o artigo 3º, e aí voltando para o nosso PPT aqui, o artigo 3º da lei, da lei 10.471, que é 741, me desculpem, que é o Estatuto do Idoso, ele vai trabalhar justamente com essa obrigação. Então, ele vai dizer que a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, ou seja, do Estado, assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade. Opa, né? A gente vai ver isso, mas aparece aqui a questão da priorização, a efetivação do direito à vida, alimentação, educação, cultura, etc. E também a convivência familiar e comunitária. Essa garantia de prioridade vai estar, digamos assim, materializada nas previsões tidas pelo parágrafo 1º, que são essas que estão aí, e que a gente vai falar um pouquinho dentro da visão do próprio código. Então, a questão do atendimento preferencial, né, de maneira imediata e individualizada, ou seja, tem que se garantir o que a gente chama de preferências legais ou prioridades legais, e os idosos são uma prioridade em relação a esse atendimento, até por questões biológicas, né, a gente falávamos há pouco disso. A preferência na formulação de políticas sociais específicas, né? Políticas públicas que atendam essa população. A destinação de recursos nas áreas relacionadas a essa população.
né? A viabilização de formas alternativas de convívio. Isso é fundamental, né, gente? Viabilizar o convívio em relação a essas pessoas. A priorização no atendimento pela própria família. Então, isso é muito importante, lembrem disso, tá? A priorização do atendimento da pessoa idosa não é, eu preciso criar instituições de longa permanência, as ILPs, né, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, ou preciso criar instituições que façam atendimentos asilares, etc. Não, a priorização tem que favorecer, inclusive do ponto de vista das políticas públicas, tem que favorecer que essa pessoa idosa seja acolhida pela própria família, porque isso tem a ver com a questão dos laços afetivos, né? Tem a ver com a questão do respeito e da convivência familiar, tá? Também a capacitação e reciclagem dos recursos humanos relacionados à geriatria, gerontologia, né, para as pessoas que fazem esse tipo de atendimento. Os mecanismos, o estabelecimento de mecanismos de divulgação, né, que façam as pessoas entenderem um pouco os aspectos biopsicossociais do envelhecimento, porque nós temos o hábito, ainda mais quando nós falamos de grupos vulneráveis, de olhar pelos nossos olhos, né? A gente não percebe a dificuldade do outro, a gente não percebe sem que ele diga ou sem que isso apareça, né? E isso tem que ser percebido, né, gente? A gente precisa perceber, a gente não pode, como diz no vídeo, invisibilizar a questão do envelhecimento. Ainda a garantia de acesso aos serviços de saúde e assistência e a prioridade no recebimento do imposto de renda. Então, tudo isso, da restituição, né, do imposto de renda. Então, tudo isso são questões que vão estar destacadas dentro da própria lei, de maneira não só a proteger o idoso, mas também a garantir que esses idosos tenham efetivamente seus direitos garantidos. O artigo 4º, ele vai dizer o seguinte, que nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos será punido na forma da lei. Gente, o que o Estatuto faz? Vamos lá. O Estatuto estabelece direitos, mas ele estabelece também responsabilizações, ou seja, ele estabelece tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, inclusive, e nós vamos ver logo adiante tipos penais estabelecidos especificamente pelo Estatuto do Idoso. Por quê? Porque ele quer estabelecer efetivamente e garantir que a pessoa idosa não seja objeto de nenhuma negligência, violência, discriminação, etc. Então, é isso que faz, né, o Estatuto do Idoso. Ele olha efetivamente para essa ideia de proteção integral e proteção absoluta, né, da pessoa idosa. E mais, gente, ele vai dizer o seguinte, olha, que é obrigação, né, é dever de todos prevenir a ameaça e violação dos direitos da pessoa idosa, e mais, ele vai colocar no artigo 6º, que é obrigação de todo cidadão, à semelhança do que nós falamos lá na lei Henri Borel, em relação aos direitos da criança e do adolescente, muito semelhante ao que aparece aqui. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. O que é isso de novo, né, gente? Aparece aqui a utilização dos canais de denúncia, a busca por autoridades, né? Então, todo cidadão ele tem o dever de denunciar situações, seja dentro de um hospital, seja em relação ao vizinho, né? Então, isso tem que chegar ao conhecimento das autoridades. Por quê? Porque também é dever das autoridades, inclusive papel especial do próprio Ministério Público em relação ao Estatuto do Idoso,
a zelar pela existência desses direitos. Então, não há como você simplesmente se negar ou deixar de fazer isso, tá? Por quê? Porque todo cidadão deve fazer isso, deve ir a levar ao conhecimento das autoridades essa questão. Gente, o que o Estatuto faz também, né? E isso logo na sequência. Ele estabelece uma série de direitos fundamentais, né? Que vão ser pensados em relação à questão do envelhecimento. E no artigo 8º da legislação, desse estatuto, ele vai dizer o seguinte, que o direito ao envelhecimento, e ele é sim um direito a envelhecer com dignidade, ele é um direito personalíssimo. E sua proteção, a proteção deste direito, ela é um direito social. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o direito ao envelhecimento, ele é um direito também relacionado à própria personalidade jurídica da pessoa idosa. Por quê? Porque ele afeta o seu direito, por exemplo, à honra, à imagem, à sua própria dignidade, que é pressuposto e fundamento da própria Constituição. Então, por isso ele é um direito personalíssimo, ele é um direito afeto somente àquela pessoa, né? E que vai acompanhá-la até o final da sua vida. E a proteção desse direito, ela passa a ter um cunho de direito social, por quê? Porque além de proteger o direito personalíssimo, o direito da personalidade relacionado ao direito de envelhecer, ou seja, de não macular a sua personalidade, a proteção também é um direito social, por quê? Porque o Estado deve garantir, e é sua obrigação, a proteção da vida, a proteção da saúde, para fins de um envelhecimento saudável, através de quê? Através da implementação de políticas públicas, de políticas sociais públicas que garantam esse envelhecimento. Então, não é só um direito de defesa da personalidade jurídica do indivíduo. Não é apenas dizer, olha, eu não vou atacar, eu vou deixar essa pessoa bem viver. Não. Cumpre ao Estado também cumprir o seu papel de proteger através de implementação de direitos sociais, ou seja, direitos que permitam e que façam com que essa pessoa tenha sua proteção à vida e à saúde garantidas. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que ele deve garantir o atendimento à saúde e o acompanhamento para fins de um envelhecimento saudável. Tá? Com isso, gente, aparecem uma série de direitos, a gente não vai ter tempo, né, de cunhá-los todos aqui. E por isso que a gente destaca alguns deles, né? Um deles está muito relacionado à questão da prestação de alimentos. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de discussões que existem, que já foram judicializadas no sentido da prestação de alimentos em relação à pessoa idosa. E quando a gente pensa sobre isso, a gente se dá conta, e o artigo 11 vai nos dizer isso, que a prestação dos alimentos se dará na forma da lei civil. E mais, ele vai dizer no artigo 12, que a obrigação alimentar ela é solidária e que poderá a pessoa idosa optar entre os prestadores. O que ele está dizendo aqui? Que, via de regra, os seus descendentes ou os afins serão aqueles que deverão prestar alimentos a essa pessoa idosa. Então, não adianta a gente dizer assim, não, mas eu já fui criado, eu não devo mais nada, eu não preciso ajudar o meu pai, a minha mãe, enfim. Precisa. É uma obrigação solidária. E mais, cabe à pessoa idosa poder optar, poder escolher quem vai prestar.
Por quê, minha gente? Porque, via de regra, a pessoa que prestar alimentos é justamente a pessoa que vai permanecer no convívio, via de regra, não sempre, né? Mas que vai permanecer no convívio dessa pessoa idosa. Ou seja, ela deve ter o direito de poder dizer com quem ela quer ficar, com quem ela quer conviver, né? Como ela se sente melhor para que isso aconteça. Então, a própria legislação fala sobre isso e diz que é preciso garantir este provimento. E que, se efetivamente a própria pessoa idosa ou ainda os seus familiares não tiverem condições econômicas de prover esse sustento, é o poder público que deve fazê-lo através da própria assistência social. Tá? Então, isso é fundamental. Não esqueçam a questão de alimentos. Depois, como eu disse para vocês, é função do poder público garantir a proteção social e a prevenção e a manutenção da saúde do idoso. Isso também é alcançar um direito social. Isso também vem previsto no Estatuto. Então, o Estatuto prevê a manutenção e prevê o cadastramento da população idosa em base territorial. Ou seja, ele precisa saber qual o perfil populacional, ou seja, qual é a população que ele irá atender. Ainda, o atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, as unidades geriátricas de referência, ou seja, você precisa referenciar, esses indivíduos têm que ter condições de saber quais os encaminhamentos da melhor forma para o seu atendimento. O atendimento domiciliar, incluído a internação para a população que necessitar ou que não puder se locomover, né? Também para pessoas que estejam abrigadas ou acolhidas em instituições, estejam em acolhimento, né, em situação de acolhimento. Ou ainda a reabilitação orientada por geriatria ou gerontologia, quando for o caso. Então, tudo isso é garantia de direitos, né, gente? A garantia da saúde, ela não é pura e simplesmente ter um equipamento público aberto. Então, eu tenho lá, não, mas eu tenho um hospital que consegue atender e ele tem condições. Não. Há uma necessidade de se olhar para essa população que é tida como uma população vulnerável e mais, vamos ver daqui a pouco, né? É tida, inclusive, como uma população hipervulnerável. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Por quê? Porque é necessário se ter uma orientação e um mapeamento de quem é essa população. E, consequentemente, um atendimento diferenciado também para essa mesma população. Incumbe ainda ao poder público fornecimento aos idosos dos seus medicamentos, especialmente aqueles que são de uso continuado. Então, o que é importante, né? O poder público ele deve estar ciente de que, inclusive, próteses, órteses, recursos que se necessitem, como fisioterapia ou outros recursos para reabilitação, eles devem, pela lei, pelo Estatuto do Idoso, ser fornecidos gratuitamente pelo poder público. E mais, e aqui entra a pergunta da Lili, bem no início da aula, né, falando justamente sobre a questão da vedação da discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde, pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Então, todas essas discussões, e essa talvez seja, talvez não, ela é, na verdade, o que a gente chama de discussão do momento, né? Por quê? Porque há uma vedação dessa discriminação em relação à idade ou essa preocupação exacerbada e desequilibrada, né, do ponto de vista de equilíbrio contratual em relação
aos planos de saúde. E aqui, gente, eu quero fazer uma pequena pausa e falar de uma questão bastante importante que vai aparecer para vocês, e aí eu peço máxima atenção, olha aí, quem sabe, não é uma questão de prova aí aparecendo, mas para a gente lembrar, que é justamente esse reconhecimento, e eu vou compartilhar com vocês um acórdão símbolo, que é esse reconhecimento do que a gente chama de hipervulnerabilidade em relação aos idosos. Porque, via de regra, como nós chamávamos até então, né? Nós trabalhávamos com a ideia de grupos vulneráveis, tá? E especialmente aqui, nessa controvérsia que foi trazida nos embargos de divergência, depois eu posso passar o número para vocês aqui, deixa eu só tirar aqui, ver se ele aparece, aqui, ó. Nos embargos de divergência em recurso especial, ele não é 11, deixa eu passar o número correto para vocês aqui só um pouquinho. Ele está aqui ao final. Eu vou colocar no chat. Mas, bom, depois eu vou colocar um textinho ali que vocês vão precisar, então já nos ajuda. Aqui. Vou colocar no chat. Depois eu coloco ele também no textinho que eu vou mostrar para vocês aqui. O que esse acórdão faz? Ele discute justamente a questão da possibilidade, prestem atenção, por favor, da possibilidade da Defensoria Pública. Da Defensoria Pública atuar em relação ao que a gente chama de necessitados constitucionais. Porque qual é a regra das defensorias públicas, né, gente? Seja na atuação em direitos coletivos, em ações civis públicas, etc., seja na atuação referente aos direitos individuais, a regra é que a defensoria pública atue em situações em que haja uma vulnerabilidade do ponto de vista econômico. Então, o critério econômico, as condições econômicas de vulnerabilidade estão muito ligadas à atuação da Defensoria Pública, inclusive por lei e por disposição constitucional. Mas o STJ, especialmente nesta decisão, entende que há uma possibilidade da Defensoria Pública intervir, especialmente aqui quando se trata de tutelas coletivas, de tutelas coletivas, para a defesa dos chamados necessitados constitucionais. O que eles querem dizer com isso, gente? Eles querem dizer, olha, a própria Constituição, lá no artigo 230, ela fala que o Estado tem o dever de amparar o idoso e de defender a sua dignidade. Então, o idoso, ele, pela própria proteção constitucional, ele se torna um necessitado constitucional. Então, mesmo que ele tenha condições financeiras, ou o critério não pode ser unicamente financeiro, mas sim a proteção também do ponto de vista da proteção social vista sobre a ótica constitucional. E nesse caso aqui em específico, a discussão estava justamente no pedido de tutela coletiva em relação à rediscussão dos planos de saúde. Né? Por quê? Porque, por vezes, os planos em que pese o regramento previsto no Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, os planos eles passam a exigir valores abusivos em razão da questão etária. Então, valores muito discrepantes, ou seja, muito altos, por vezes impossíveis de serem alcançados, justamente na fase em que o indivíduo, em que a pessoa idosa, por vezes, tem menos recursos, né? Porque está aposentado, porque já não está no mercado de trabalho, etc.
Então, a discussão, o pano de fundo dessa discussão era a questão do reajuste nos planos de saúde com abusividade, né? Mas a grande sacada aqui que eu quero que vocês lembrem é justamente a questão dessa defesa constitucional. E aí eu vou compartilhar, tem 2 textinhos interessantes aqui para serem pensados, depois eu coloco também ali para vocês poderem ler, que coloquei como texto de hipervulnerabilidade. Deixa eu só ver por que não está compartilhando, se ele está aberto. Só um pouquinho. O que houve aqui, gente? Ver se eu consigo compartilhar. Nossa. Vamos tentar de novo. Não. Nossa. O que houve aqui? Só um minuto. Deixa eu ver o que houve que eu não estou conseguindo compartilhar. Deixa eu tentar de novo. Eu vou só sair e entrar, gente, 1 minuto aqui para ver o que houve. Ai, que coisa.
Acho que agora voltei. Deixa eu só abrir aqui, gente. Bom, já serviu como intervalinho. Deixa eu só abrir aqui o material, que agora fechou tudo. Pois. Tem um minutinho só. Eu mostrei para vocês o RESP. Fechou tudo. Ah, que coisa chata. Vamos lá. Esse é o documento que eu queria mostrar. Eu tenho que abrir isso aqui, senão não consigo mostrar sem abrir. Aqui, hipervulnerável. Achei. Ei, bye. Aleluia. Muito bem. Tá, então vamos ver se agora vai. Vou tentar compartilhar aqui. Ver o que houve. Aqui. Ah, foi. Ah, tá. Gente, preciso muito que vocês prestem atenção nisso, tá? Vamos lá, vamos de novo. O que eu estava dizendo? Então, o STJ reconheceu alguns grupos como necessitados constitucionais e, da mesma forma, reconheceu, deixa eu aumentar um pouquinho, reconheceu a existência do que eles chamam de protegidos e pessoas e grupos que são protegidos e são tidos como hipervulneráveis e são protegidos pela própria Constituição. Então, ele faz referência à questão dos consumidores, à questão dos idosos, das crianças e adolescentes, das pessoas com deficiência, das mulheres, dos indígenas, dos quilombolas e também dos encarcerados. Mas a grande sacada aqui, gente, está muito vinculada, e esse aqui, ó, é o ERESP que eu citava para vocês, que eu vou deixar esse materialzinho também disponível ali no material de vocês do Moodle, porque eles adotam, então, uma diferenciação. Então, antes se tinha uma barreira limitativa somente pelo critério econômico. Agora se passa a ter, não só pelo critério econômico, mas também pela necessidade de proteção jurídica em razão da hipervulnerabilidade. Então, o que eles estão dizendo? Que, na verdade, não é só pela questão econômica que os idosos são vulneráveis, eles são vulneráveis também pela proteção jurídica constitucional recebida. E aí eles trazem justamente essa proteção relacionada à questão dos planos de saúde, tá? Porque, na verdade, no momento em que eles estão, enquanto pessoas que são consumidoras desses planos de saúde, eles não deixam de estar também hipervulneráveis, né? Na medida em que eles dependem dos planos de saúde. Se vocês forem pensar, o idoso depende mais ainda do que qualquer outra pessoa, né? Por quê? Porque ele precisa recorrentemente, né? E por vezes vai precisar também de internação, mas ele precisa muito mais
de acesso à saúde. E aí é um critério bastante abusivo se pensar nessa subdivisão pura e simplesmente pela faixa etária, com a operação de preços abusivos, tá? Então, é essa perspectiva que se quer evitar. E aí é o que eles dizem aqui: os idosos consumidores de plano de saúde encontram-se em condição de hipervulnerabilidade, maiormente por questões etárias conectadas à sociedade e à sua saúde. Então, o ordenamento reserva uma tutela protegendo essa vulnerabilidade do consumidor, aliada à questão etária, aliada ao fato deles serem pessoas idosas, buscando um reequilíbrio, ou seja, buscando efetivar a questão da própria igualdade social. E aí, outro ponto que o próprio acórdão traz é justamente essa percepção da relevância social, tá? Se a gente for olhar os estudos sobre a questão etária, e isso aparece em notícias de jornal, em artigo científico, enfim, a gente começa a perceber o quanto o Brasil começa também a se preocupar com o envelhecimento da sua população. Então, se antes a gente pouco se importava, em certa medida, né, com a própria questão dos idosos e a própria proteção, agora a gente acaba tendo que se importar, por quê? Porque, além da questão da proteção social, se isso não basta, né, se nós formos pensar de uma maneira mais utilitarista, como eu digo, a questão dos idosos também é muito importante, porque a população está envelhecendo. Então, a gente precisa efetivamente cuidar dessa população. Então, é esse o olhar também trazido aqui, tá? Então, queria sinalizar para vocês, isso é uma questão bastante importante e que aparece, né, dentro do contexto daquilo que a gente está conversando, e também aparece especialmente, né, na atualidade. Então, para que a gente não perca de vista essa questão da hipervulnerabilidade, tá bem? Vou deixar isso aqui disponível também para vocês poderem estudar e poderem se preparar, né, para a prova, entendendo de maneira muito tranquila aí aquilo que a gente trouxe. Vou voltar para o nosso PPT, para que a gente dê sequência aqui, porque temos muito o que falar. Isso aqui não quer. Não é isso. É a lei. Brincadeira. Aqui. Muito bem. A lei também prevê, gente, e eu confesso que eu já tive uma situação particular em relação a isso, né? A legislação também prevê que a internação do idoso, ela deve garantir, deixa eu achar aqui o artigo correto, ela deve garantir o direito a um acompanhante. Então, é o artigo 16 que vai nos trazer isso, tá? Então, a pessoa idosa que for internada, ela tem assegurado o seu acompanhante, o órgão de saúde, ou seja, a instituição de saúde tem que proporcionar a permanência dessa pessoa em tempo integral, tá? Então, isso é bastante importante, porque por vezes a gente não demanda isso, né? Ou a gente não tem conhecimento até mesmo desse direito. E ele é um direito e ele tem que ser respeitado. Também a questão de assegurar, e aqui também é um direito da personalidade, mas de assegurar ao idoso, a pessoa idosa, que esteja no domínio das suas faculdades mentais, o direito a optar pelo tratamento de saúde que lhe for mais favorável, tá? Então, na verdade, aqui tem muito a ver com aquilo que a gente fala dos cuidados paliativos. Então, o idoso, ele pode escolher se ele quer ter as intervenções que podem causar, né, reações colaterais, como, por exemplo, um idoso que esteja cometido de uma doença como câncer, por exemplo, né, e aí vai ter uma série de intervenções em termos de tratamento que vão levá-lo, né, a
a um tratamento de saúde mais agressivo, digamos assim, com efeitos colaterais maiores, ou escolher aquilo que a gente chama de cuidados paliativos, ou seja, olha, efetivamente ele não quer mais seguir com o tratamento, etc. Então, isso é bastante importante, tá? E também a própria legislação, ela prevê especificamente em relação a isso, quem pode fazê-lo se a pessoa idosa não estiver em condições de optar, né? Se ela não estiver em condições de proceder essa opção. Então, em primeiro lugar, pelo curador, né? Quando isso houver efetivamente interdição, a ação de interdição e a concretização deste ato jurídico para fins de se instituir efetivamente um curador, né? Ou ainda quando não tiver esse curador, ou ele não estiver, não puder ser contatado em tempo hábil pelos familiares. E, por fim, pelo próprio médico, né, quando isso incorrer em risco iminente, né, e, ou ainda pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, quando ele deve, então, comunicar ao Ministério Público. Então, se traz todas essas medidas, e o Estatuto do Idoso ele tem bastante cuidado da pessoa idosa, né? Ele tem bastante cuidado nessa, nessa proposição, justamente para evitar, né, que algum tipo de vontade se sobreponha ou que haja uma manifestação equivocada nessas situações. Tá? Ainda, a legislação nos traz isso vocês conhecem, né? Que é o Estatuto da Pessoa Idosa quem traz isso, que é o direito ao lazer, que é a garantia ao direito ao lazer, inclusive é um capítulo do Estatuto, trazendo, inclusive, a necessidade de se ter um desconto, né? De pelo menos 50% nos ingressos para eventos culturais, artísticos, etc. E isso, gente, é uma forma de implementar essa ideia de convivência social, de convivência comunitária, de direito ao lazer. Vocês lembram no vídeo, né, que eles falam, eu venho aqui várias vezes, tá? Por vezes a pessoa não tem a quem recorrer, não tem, né, como se posicionar, etc. Ainda a garantia, então, a partir dos 65 anos, de se ter um salário mínimo, pelo menos, assegurado nos termos da lei de assistência da LOAS, né, de assistência social. Então, é um benefício que é dado em razão daquelas pessoas que não tenham condições de prover a sua subsistência. Essa é uma das formas de garantir a dignidade, o direito à vida, o direito à saúde, que falávamos há pouco, né, e também é uma garantia prevista aí dentro do próprio Estatuto. Agora, entrando um pouquinho, como eu disse, a gente não tem como ver tudo, né? Mas trazendo alguns pontos-chave para a gente falar um pouquinho sobre a questão, sobre a questão dos direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, também em relação às instituições de longa permanência. Por quê? Porque as instituições de longa permanência, elas devem ser obrigadas a firmar um contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa abrigada. Então, isso é fundamental, gente, que a gente tenha essa percepção, né? Ok, Felipe, tudo certo. Pois assiste lá, tá bem? A pessoa idosa, ela tem essa percepção, por vezes, de que você ingressa na entidade de longa permanência e que você está ali pura e simplesmente como algo filantrópico, né? Ou eu estou lá encostado, de favor, como se diz, né? Como se fosse um donativo. E não é. Essas instituições de longa permanência, ou essas casas-lares, elas têm que firmar uma prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada, seja através do seu curador, se for necessário, seja através, né, da sua representação, não há problema, mas
a prestação de serviços ela tem que ser prestada diretamente para a pessoa abrigada e, portanto, os deveres têm que ser cumpridos, né? Então, deveres de atendimento, deveres de manter o local limpo, organizado, um local estruturado, né? Entre outras questões, né, mais graves que possam acontecer. Outra questão importante é que o acolhimento dos idosos, quando estão em risco social, ele deve ser pensado normalmente através de um adulto ou de todo um núcleo familiar, tá? Então, esse acolhimento de pessoas idosas, ele sempre é prioritário, né, através de um adulto ou de um grupo familiar, do que efetivamente se deixar apenas em uma entidade, tá? E se isso acontecer, se for feito esse acolhimento, por exemplo, eu acolhi uma tia que ficou comigo por um tempo, eu não tinha obrigação de alimentos, mas ela ficou comigo por muito tempo. Isso passa a caracterizar uma dependência econômica, né? Passa a caracterizar, inclusive, para fins de prestação de alimentos. Então, é importante que a gente tenha cuidado com isso também, né? Não estou dizendo para não acolher, mas estou dizendo para termos cuidado com essas questões e também com vínculos, né? Por vezes empregatícios, etc. E não por simplesmente acolher alguém sem nenhum tipo de previsão legal aí daquilo que se está pensando. Ainda, aos maiores de 65 anos se assegura, né, e isso também é previsão constitucional, em relação ao transporte coletivo, então se assegura a gratuidade, né, isso é previsão constitucional, não é nem só previsão aqui do próprio Código. E aí a gente entra, como eu disse para vocês, dentro dos próprios crimes contra a pessoa idosa, né, para vermos como efetivamente a legislação ela vai trazer esse olhar, né, prevendo inclusive crimes em relação a isso. Eu vou citar alguns, gente, tem muitos outros, né? Lembrando ainda que o artigo 73 e 74 vão prever a atuação direta do Ministério Público, inclusive para fins de instauração de eventual inquérito civil e ação civil pública na defesa dos direitos relacionados à pessoa idosa, mas eu vou trazer alguns que são tidos como importantes. Então, esses crimes, eles são de ação penal pública incondicionada, tá? Então, eles são crimes que, em que pese, tenham, nem sempre tenham penas tão altas, né? Eles são crimes de ação pública incondicionada. Então, eles independem da vontade da pessoa ou da representação dada pela pessoa idosa. Por quê, né, gente? Porque isso é uma forma de proteção da pessoa idosa, né? Na medida em que ela pode vir a ser ludibriada, etc., para fins de tratar sobre isso, de falar sobre isso. Então, o primeiro crime que aparece para nós e que a gente destaca, né, é a questão de discriminar a pessoa idosa, impedindo seu acesso em a operações bancárias, a meios de transporte, ou até mesmo o direito de contratar, né? Ou seja, é quando se discrimina, dizendo que essa pessoa não tem condições de fazer isso, né? Quando não há um processo de interdição ou não há comprovação de que isso aconteça, tá? Ainda, um crime omissivo, né, que é deixar de prestar assistência ao idoso quando é possível de fazê-lo, em situação em que ele está em perigo iminente. Né? Então, quando há uma iminência de perigo e efetivamente se deva prestar socorro a esse indivíduo, tá? Ou ainda dificultar a sua assistência à saúde, ou mesmo o seu socorro via autoridade pública. Ainda, o abandono do idoso, né, em hospitais, casas de saúde,
Aquela história de, eu deixo lá, mas eu não visito, eu não quero saber, eu não sei o que está acontecendo, seja nas ILPs, né, nas instituições de longa permanência, seja nas casas de saúde, seja em hospitais, etc. Então, é responsabilidade, sim, da família. E existe crime, inclusive, para esses casos de abandono. Ainda a exposição a perigo, né, da integridade de saúde física ou psíquica do idoso, né, colocando ele em condições desumanas ou degradantes, que pode acontecer, inclusive, dentro dessas instituições de longa permanência. A gente vê muito isso, né, no dia a dia, especialmente dos colegas que trabalham na delegacia do idoso, a quantidade de operações que já tivemos aí em algumas instituições que não fazem um trabalho, por vezes, sério, né, e que devem ser fiscalizadas, e aqui isso é importante, né, pelo próprio Conselho de Direitos, da mesma forma que nós tínhamos lá nos direitos da criança e do adolescente, aqui também o Conselho do Idoso tem essa atuação. A apropriação, o desvio de bens, proventos ou pensão do idoso, isso é muito comum, né, gente? Por vezes a gente acaba até pela questão de acesso ou de deslocamento do idoso, você vai lá, pega a senha, eu vou te ajudar, etc. Essa pensão, esse valor, essa remuneração que é recebida pelo idoso, ela deve ser aplicada para as despesas desse idoso, né? Seja se você é curador, seja se você enfim, né? Então isso é bastante importante e existe crime para isso. E a apropriação, vocês sabem, né? Ela não exige que você tenha pego sem o idoso saber. Você, justamente ao contrário, a apropriação ela acontece quando eu pego, a pessoa está consciente disso, mas eu me aproprio de maneira indevida, né? De maneira a dar aplicação diversa à finalidade para a qual, né, ela era determinada, como é o sustento da pessoa idosa. A retenção de cartão magnético de conta bancária, né? Que é muito semelhante àquilo que nós comentávamos, né, no sentido de reter efetivamente esse cartão para fins de buscar lá os proventos, etc. E a coação à pessoa idosa no sentido de buscar algum tipo de doação, contrato, outorgar procuração, etc. Gente, esses crimes, é claro, eles não excluem todos aqueles outros previstos dentro do Código Penal e da legislação esparsa, né? Eles são crimes que vão ser aplicados de maneira, eles foram pensados de maneira a somar com essas previsões legais e trazer previsões específicas, né, para essa questão relacionada aos idosos. E um último ponto que eu acho que é importante a gente citar e a gente mencionar, né, é justamente as situações de estelionato contra idosos, né, que vão além da questão da coação, né, que na verdade acabam sendo bastante comuns dentro desse universo quando a gente fala, por exemplo, de situações em que empresas bancárias ou instituições bancárias ou empresas que trabalham com a questão de empréstimos, por vezes, ludibriam os idosos via telefone e fazem com que eles efetivamente assinem contratos dos quais eles não têm interesse ou não têm vinculação, né? Fazendo aí contas absurdas. Sobre isso, eu só queria referir, né, justamente a questão do superendividamento, né, em relação à pessoa idosa. Existe toda uma ideia de proteção ao idoso sob esse ponto de vista, né, na medida em que, por vezes, ele não se dá conta desses limites, né, ou dessas questões, ou mesmo ele não entende exatamente quais cláusulas ele está contratando. Então, isso tem sido um ponto de bastante atenção em relação à pessoa idosa, pensando nessa ideia do superendividamento. E, por fim, gente, fechando aqui a nossa conversa de hoje, a nossa temática de hoje,
Peço que vocês deem uma espiadinha no Estatuto. O Estatuto, ele é bastante extenso, né? Mas é importante que vocês já vão se familiarizando com esse Estatuto, né? Porque, eventualmente, vocês vão ter que utilizá-lo, né? Vão ter que, efetivamente, se valer dessa legislação para alguma finalidade. Bem, isso, muito legal. Pode compartilhar conosco depois. Muito legal. E, gente, queria comentar algumas coisas da prova, só para a gente finalizar. E depois, se tiverem dúvidas, também podem enviar. Sim, tá? Semana que vem é a prova. Vocês podem levar o material, podem levar a legislação, se vocês entenderem, tá? O ECA, o Estatuto do Idoso, principalmente, a Constituição, se vocês tiverem a, 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 se quiserem imprimir ou se quiserem levar o vademecum, né? Enfim, fiquem à vontade. A prova já está pronta, tá? Nós vamos ter questões objetivas, conforme combinado, e questões dissertativas, tá? Então, peço que vocês relembrem isso, né? Prestem atenção muito nessa aula de hoje, ela é bastante importante para a prova. Lembrem alguns conceitos que nós trouxemos em aula, principalmente a questão da principiologia. Lembram que falamos sobre princípios lá, quando tratamos sobre direitos da criança e do adolescente, e durante toda a aula, as 2 aulas que tratamos sobre isso, a gente relembrou alguns princípios, né? O princípio do melhor interesse da criança, o princípio da convivência familiar. Então, isso é bastante importante que apareça, né, nos estudos de vocês. Lembrem também de revisar as questões sobre adoção, tá? As questões que vocês fizeram e também a legislação dentro do ECA, né? E também as questões que trabalhamos sobre a questão do trabalho infantil, tá? Então, bem importante revisar essa matéria. Eu sei que é uma matéria que vai suave, né? Como eu digo, às vezes a gente olha assim para essa questão dos direitos e vai abrindo a cabeça, né? Mas é importante que a gente atente para algumas questões que são tidas como as mais importantes, tá? Não se preocupem, podem levar a legislação, não tem problema, podem imprimir, podem levar o vademecum também, se entenderem, utilizando também a Constituição, tá? Para que a gente consiga se organizar. Aí na aula que vem, então, presencial, o prof vai estar melhor se tudo der certo. Vou tomar o 15º antialérgico. E daí começamos 7 horas, tudo normal. Acho que a prova vai ser bem tranquila de vocês fazerem. Só peço que revisem, tá, gente? Efetivamente. Como eu disse, a ideia dessa disciplina não é a reprovação, a ideia dessa nenhuma, né? Disciplina é a reprovação. A ideia é que efetivamente vocês mexam, vocês lidem com esses ordenamentos e com essas legislações que têm uma certa diferença, né? Daquilo que a gente está mais acostumado, que são as codificações, né? E essa organização. Tá bem? Muito obrigada pela paciência com essa voz de cachorro morto aqui, mas, né, vai dar tudo certo, tá bom? Em seguida eu vou baixar o videozinho e aí já disponibilizo para vocês também, se quiserem já vou lançar lá também esse material sobre os hipervulneráveis para vocês terem aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, bom descanso e um grande beijo a todos. Só vou fechar a gravaçãozinha aqui.